É fato que qualquer meio de entretenimento no geral se reinventa se baseando no que a massa tá curtindo no momento, e com a indústria dos animes isso não foi diferente. Então também tivemos aí essas diversas mudanças nas obras se baseando no que agradava os telespectadores, o que obviamente gerou comentários tanto positivos quanto negativos, porque essa raça de ser humano filha da puta não se agrada com nada do que é feito quando a questão é animação. Aí os caras vão xingar a equipe inteira de animadores que provavelmente estão entrando em estado de decomposição de tanto ficar sentado numa cadeira desenhando e desenvolvendo uma escoliose 2.0 só pra que o anime tenha que ficar cheio de texturinha bonitinha, fluidinha, pra vocês aí da tal cultura Sakuga, porque agora tudo é Sakuga, tudo tem que ter Sakuga. Depois do episódio 19 de Kimetsu no Yaiba, tudo tem que ter Sakuga nessa porra. E por conta disso e outros fatores, muitas pessoas falam que os animes de hoje em dia não se comparam com os de antigamente, seja em história, importância ou até mesmo na animação, mesmo com a tecnologia avançada que a gente tem hoje em dia. E bom, sinceramente, eu discordo em 90% disso, e o motivo de não ser 100% é que eu admito que antigamente a gente tinha animes mais emblemáticos em certos aspectos, até porque eles serviram de base pra muita coisa aí que nós vemos hoje em dia. E eu creio que possuir animes mais extensos que o normal também contribuiu com isso. Animes aí com uma faixa de mais de 250 episódios, e essa faixa de episódios gigantesca contribui muito para essa importância que eles tiveram e tem até hoje, porque de certa forma criavam uma base de fãs bem mais fiel que estava sempre acompanhando ali o lançamento dos episódios. Mas eu acredito que importância não é tudo para um anime, e cara, eu tenho certeza que a maioria dessas pessoas que dizem não gostar dos animes atuais só tão cegas pela nostalgia que elas têm de tal anime que elas viram na infância, e às vezes o anime nem era tudo isso em questão de qualidade realmente. É bem comum você ter esse saudosismo com as coisas que foram feitas no passado. Inclusive eu tenho muito isso com Naruto, e eu vou abordar isso depois, porque hoje em dia as pessoas possuem muito o sentimento de acharem que eram mais felizes antes, ou que as coisas tinham um maior impacto quando elas eram mais novas, e de fato é verdade, realmente tinham. Esse é um pensamento comum para todo ser humano que cresce, porque quando você tá descobrindo coisas novas, consequentemente essas coisas, sejam animes, filmes ou livros, vão ser super memoráveis para você naquele momento da sua vida. Então tudo que você consumiu de anime quando era mais novo pela primeira vez, se tornou base para o que você considera bom hoje em dia. As suas preferências foram criadas a partir dali, seja por um Naruto, Hunter x Hunter, One Piece, Dragon Ball, que inclusive é bom citar aqui de exemplo, já que muitas pessoas costumam dizer que o Dragon Ball Z é simplesmente incrível, é simplesmente o melhor Dragon Ball disparado dentre os outros, que a animação dele era incrível, a história era melhor, o Goku era um personagem mais bem escrito, isso e aquilo outro, o que eu concordo em partes, porque eu gosto muito do Dragon Ball Z e é o meu preferido, mas ele ainda assim tinha muito os mesmos problemas que os outros possuíam, como a questão do nível de poder quebrado. Na verdade ele se iniciou aqui, lutas intermináveis, retcons mal executados, mas o que salvava realmente Dragon Ball Z era a estética linda que ele tinha. Eu acho a estética de Dragon Ball Z incrível, sensacional. Cenários mais escuros e cinzas, um contraste maior nas cores do Super Saiyajin ou até mesmo ali de outro personagem, e as pessoas têm o costume de confundirem essa estética com animação de fato. Por isso é normal surgir comentários afirmando que a animação de Dragon Ball Z era melhor do que a dos outros. Só que não exatamente, porque ele se beneficiava bastante pela estética, e na maioria das lutas do Dragon Ball Z era uma animação mais estática, que obviamente é bem mais fácil de fazer. Praticamente as mesmas coisas que acontecem com essa nova temporada de Bleach aí. E na época essa animação estática era muito utilizada pelos animes de Battle Shonen de lançamento semanal, até porque ficava bem mais fácil de animar desse jeito. E voltando ao que eu tinha falado sobre Naruto, eu tenho um saudosismo enorme por Naruto, e eu admito que era tudo nostalgia realmente. Obviamente pelo fato dele ter feito parte da minha infância, tanto o clássico quanto o Shippuden, um pouco mais do Shippuden do que o clássico, até porque eu não sou tão velho assim, então eu lembro de gostar mais do Shippuden do que até mesmo do clássico. E eu vi Naruto uma outra vez, depois que eu tinha terminado o anime já, só que não completo, e no ano passado eu revi ele pela terceira vez. Sim, eu sou sadomasoquista e eu adoro ver os vídeos do Peter e do Nerd sobre Naruto. Naruto pode engravidar de si mesmo? Caramba, hein, vou clicar. Mas então eu revi e finalmente eu pude ver com meus próprios olhos o quão arrastado eram algumas partes do anime. Mano, tem um episódio que o Kakashi fica literalmente explicando tudo que o Itachi pode fazer com o Sharingan dele, e o desgraçado fica lá olhando a informação ser passada. A rapaziada da produção deve ter chegado no Itachi e ter falado: ó, pai, chega aí, ó, você faz uma cara de mal aí, tá ligado? Aí fica esperando o Kakashi explicar tudo que você pode usar contra eles, que a gente vai fazer aqui uns cortes de câmera e pegar uns ângulos legal de vocês se olhando, não falando
porra nenhuma durante 20 segundos. Vai ser perfeito. Fechou, mano, fechou. E assim, isso faz eu odiar Naruto por isso? Com certeza não. Até porque eu sei da importância que ele tem pra mim quando eu era o DJ Júnior e não tem como apagar isso da minha mente. E você ter esse tipo de pensamento sobre um anime tá tudo bem. É só algo que fez parte ali da sua vida e você ama incondicionalmente. Todo mundo tem isso. Mas você vem falar que não tem animes como de antigamente, que perderam a qualidade ou que não são memoráveis, é loucura. Jujutsu, por exemplo, tem uma qualidade absurda em todos os aspectos de uma animação pra mim. E eu afirmo que é até muito melhor do que a maioria dos animes shounen de antigamente. Com um sistema de poder complexo, assim como o de Hunter x Hunter, e com animação incrível, principalmente no arco atual de Shibuya. Caralho, aquele arco é loucura, cara. É loucura, é luta o tempo todo. Que pra mim, sem dúvidas, é um dos melhores arcos de guerra dos animes. E Jujutsu já tá na história, já é um anime emblemático pra essa geração. Assim como foi Fullmetal, Naruto, One Piece e por aí vai. E não só esses aspectos de importância e animação, mas a humanização dos personagens atualmente vem sendo algo bem mais comum nos animes de qualquer demografia. O que antes a gente só via um evangelho da vida que constrói desde o começo a personalidade do Shinji e insere a gente literalmente dentro da cabeça dele, fazendo com que a gente se sinta familiarizado com os traumas do personagem, com o fato de que ele só quer ser aceito pelas pessoas e ter um lugar onde ele se sente acolhido, que foi algo que ele nunca experienciou na vida. E Evangelho consegue transparecer pra gente essa depressão que o Shinji sente. E cara, agora é possível ver esse detalhamento de personagem, essa criação de camadas em animes como Jujutsu ou Chainsaw Man, que são animes de demografia shonen que por sua vez têm uma tendência a terem personagens bem mais rasos e bidimensionais, que só simplesmente seguem em busca de seu objetivo, são super alegres e não mudam conforme o acontecimento da história. E cara, tudo que você via nos animes de antigamente tem nos de hoje em dia e ainda assim com melhorias. Obviamente tem coisas tenebrosas que são lançadas, isso daí a gente releva, né, ou secai da máquina de vendas, mas coisa ruim sempre tem em qualquer época, ainda mais no leque gigantesco de opções que os autores têm para criar suas histórias. Porque querendo ou não, a animação japonesa tem mais liberdade em relação a quais assuntos eles vão abordar. Até porque se não tivesse Mushoku Bostei nem existiria nesse mundo para começo de conversa. E também existe coisa ruim antigamente. E muito ruim. Bosta! Então esse papo que a geração dos animes tá mais fraca do que a antiga é conversa de Zé Buceta pra mim, porque provavelmente esse cara nem reviu os animes que ele endeusa tanto assim. Então rapaziada, não sejam presos ao passado, olhem em volta e valorizem o que é oferecido hoje em dia. Para de ficar ruminando esse sentimento de felicidade baseado na sua nostalgia. Experimenta coisas novas, que provavelmente vai ter algo que você vai curtir, tá ligado? Mó papo de champions do caralho, mano. Puta que pariu. Não sei por que eu faço essas merda.